Na reunião ministerial, o general Braga Neto enfatizava a necessidade de um plano de saída do isolamento. O senhor considerava que naquele momento, 22 de abril, era prioridade esse plano de saída? Eu diria que sim, e eu vou explicar para o senhor. Provavelmente eu vou lhe dar uma explicação que é fora do que normalmente é colocado. Uma coisa que é importante e que eu colocava sempre é que economia e saúde não são coisas distintas, tá? E aí eu quero explicar por quê. Quando você avalia a sociedade, o nível de saúde de uma sociedade, você tem o cuidado em saúde, mas você tem uma coisa que são os determinantes sociais da saúde. E você tem economia, você tem educação, você tem onde a pessoa mora, você tem uma série de coisas. E talvez uma ou duas décadas atrás, eu não sei exatamente como é que está hoje, mas se achava até que a educação era o principal fator de saúde de uma sociedade. E a economia é um fator muito importante para uma sociedade. Então, qual é o problema prático? Quer dizer, o que aconteceu que eu achei que foi muito ruim? A economia foi tratada como dinheiro, empresa, e a saúde como vidas, sofrimento e morte. Mas, na verdade, tudo é gente. Quando você fala da economia, você não está falando de empresa, de emprego, de dinheiro, você está falando de gente. Entendeu? Qual o problema prático que você tem? Quando você tem um atraso econômico, esses problemas eles vão acontecer mais na frente. Você vai ter problema ligado à educação, à economia, ao recurso financeiro das famílias. E é muito difícil você medir isso. E você tem um presente onde você tem as mortes, você tem o sofrimento, você tem tudo. Então, é muito difícil você comparar os dois impactos, embora eles existam. Então, quando você discute distanciamento, você não está discutindo distanciamento de dinheiro ou liberar a economia. Você está falando da vida das pessoas. Esse é que foi o grande problema que eu achei. A gente tratou economia como dinheiro e saúde como vida, mas é uma coisa só. Isso leva a um grande problema de interpretação. O senhor acredita que criou-se artificialmente uma incompatibilidade entre ambos? Sim. Que não existe? Sim. O que é difícil é você medir, porque mesmo as coisas da economia, por exemplo, que vão acontecer lá na frente, em teoria você pode ter algum tempo para tentar sanar o problema. E a morte está acontecendo agora, você tem que atuar agudamente nisso. Mas a economia, os determinantes sociais da saúde, eles têm que ser percebidos como coisas que vão afetar a vida das pessoas, a mortalidade, uma série de coisas. Mas é difícil medir isso. É difícil. Mas o que eu sempre tentei trazer era isso, quer dizer, que quando eu falava em economia, eu falava em pessoas, eu não falava em dinheiro ou empresa, entendeu? E isso é que eu queria dizer que era uma coisa só. Perfeito. Então, a única diferença... É porque eu tenho que entender para poder... Claro. A única diferença do doutor Só Tati... salva meu tempo, presidente. Sim, a única diferença do doutor Tati para o presidente Bolsonaro é a cloroquina, então. Presidente, eu acho que... Bom, eu diria que eu tentei deixar claro, a cloroquina foi o fator determinante. Mas o problema maior era a falta de autonomia. Tudo bem. Pelo que o senhor respondeu sobre questão de isolamento físico. Eu queria até colocar mais alguma coisa sobre isolamento. Pelo que eu entendi, por isso que eu estou perguntando. A sua diferença para sair do governo só foi a cloroquina, mais nada. As aglomerações... outras, negar a ciência, outras coisas, nada, só foi a questão da cloroquina. Não é questão de se virar, não é questão de se virar, eu acho que... Assimilar. Não. O que acontece? Na minha função como ministro, tendo autonomia, obviamente eu teria que trabalhar o distanciamento, todos os mecanismos de proteção. Então, independente, quer dizer, ali existe, o presidente podia ter as atitudes dele, mas a minha postura seria buscar tudo que fosse importante para a sociedade. Porque o que eu queria, o que é importante colocar aqui é o seguinte, quando eu falo sobre isolamento, sobre distanciamento, a ideia era que a gente tivesse um programa nacional, para que a gente pudesse ter uma conduta homogênea. É nesse sentido, então, eu só lhe perguntava, porque eu considerei perfeito a sua ponderação que não há incompatibilidade em saúde e economia, né, na abordagem que você tinha. Só que considera que é um erro essa abordagem que foi feita inclusive pelo presidente da República, de que tinha que salvar a economia, tinha que escolher entre salvar vidas ou a economia? Naturalmente é uma posição diferente da que eu tenho. Então, é diferente.
Perfeito. É diferente.